Depois de termos visto o controle social e a natureza da liberdade, Dewey retoma nesse capítulo que a liberdade é a capacidade de formar propósitos e levá-los a efeito. Tal liberdade, por sua vez, é idêntica a autodomínio, pois a formação de propósitos e a organização dos meios para executá-los resumem o trabalho da inteligência. Ele enfatiza que no processo de aprendizagem, a importância da participação do educando na formação dos propósitos que dirigem suas atividades para a filosofia da educação progressiva. Porém, ressalta que os propósitos e fins não são termos evidentes e que se explicam por si mesmos, sendo necessário compreender o que é um propósito, como esse propósito surge e como funciona na experiência. Então, nesse capítulo, a discussão é exatamente o que é o propósito. Para Dewey, um propósito genuíno sempre começa por um impulso. A dificuldade ou obstrução à execução do impulso converte-o em um desejo. Todavia, nem impulso nem desejo são por si mesmos um propósito. O propósito precisa ter um fim em vista, isto é, envolve a previsão das consequências que resultam de ação realizada pelo impulso. Contudo, é a inteligência que possibilita a previsão das consequências. Para tanto, requer a observação das condições objetivas e das circunstâncias, além da consciência das consequências de possíveis ações. O exercício da observação é condição para que o impulso possa transformar-se em um propósito. E, ainda assim, apenas a observação não é suficiente, sendo necessário compreender sua significação, que consiste na compreensão dessas consequências que resultam da ação. A compreensão das consequências leva à consciência, e só é possível ter consciência ao conhecer as consequências a partir das experiências anteriores. Portanto, para Dewey, a formação de propósitos é uma operação intelectual bem mais complexa do que aparenta, pois envolve, num primeiro momento, a observação das condições e circunstâncias do ambiente. Num segundo momento, o conhecimento do que aconteceu em situações similares do passado. E num terceiro momento, o julgamento do significado de toda a situação. Assim, nas palavras textuais de Dewey, o propósito difere de um impulso ou desejo original por essa translação para um plano e método de ação, baseado na previsão das consequências de agir nas condições observadas de um certo modo. Em relação à educação, é preciso conseguir o adiamento da ação imediata em face do desejo, até que a observação e o julgamento intervenham e façam o seu trabalho. É esta abordagem, com ênfase na atividade inteligente, a qual tende a levar à identificação de liberdade com a execução imediata de impulsos e desejos, que torna o ponto de maior relevância das escolas progressivas. Para Dewey, não há propósito senão quando a ação é adiada até a previsão das consequências de se levar avante o impulso. Previsão que não é possível sem observação, informação e conclusão ajuizada. Ou seja, ainda que a predição possa ser exata,
Simplesmente ela não é suficiente para configurar um propósito. É necessária a antecipação intelectual, isto é, que a ideia das consequências se misture com o desejo e o impulso para adquirir força de movimento. Assim, a ideia torna-se um plano de e para a atividade que vai se conduzir. De acordo com Dewey, todos nós temos desejos, e é a intensidade do desejo que dá a medida do vigor com que se farão os esforços. Porém, os desejos serão simples castelos no ar, enquanto não se traduzirem em meios para sua realização. Quando os meios que indicam a questão de como e quando se tornam objetivos estudados e compreendidos e conseguem tomar o lugar de um fim nascido e projetado na imaginação, a se constituir um propósito verdadeiro e genuíno. Enquanto a educação tradicional tendia a ignorar a importância do impulso e do desejo pessoal como dinâmicas fontes de ação, a educação progressiva identifica os impulsos e os desejos com os propósitos que os guiarão nas atividades e esforços dos estudantes ao partilhar suas formações. Nas palavras de Dewey, num esquema educativo, a ocorrência de um desejo e impulso não é o objetivo final. É oportunidade e demanda para a formação de um plano e método de ação. É fundamental para Dewey que sejam dadas sugestões e orientações que possam levar os alunos à ação. E, diante da postura de professores temerosos de violar a liberdade dos alunos, é impossível compreender porque a sugestão de alguém com maior experiência e mais larga visão, no caso o mestre, não seja, pelo menos, tão válida quanto a sugestão provinda de fonte mais ou menos acidental. O meio para evitar esse perigo de limitar a liberdade não é a completa retirada do adulto, mas é pela observação e estudo inteligente das capacidades, necessidades e experiências passadas de seus alunos. Ou seja, deve-se desenvolver um plano e projeto com sugestões adicionais, principalmente quando trazidas e organizadas em um todo pelos membros do grupo, sendo que o professor também faz parte do grupo. Portanto, a sugestão do professor não é um molde para fundir um produto, mas ponto de partida para ser continuado e se transformar em plano pela contribuição que lhe trarão todos os que se acham empenhados no processo de aprendizagem. Dewey finaliza o capítulo afirmando que o essencial é que o propósito cresça e tome forma por meio do processo de comunicação e inteligência social. Pessoal, a atividade dessa semana será, novamente, assim como já foi feito no momento anterior, a avaliação no fórum. Lógico, com a intenção de trazer a vivência de vocês, a experiência de vocês com o que foi estudado durante as nossas videoaulas. Então, um bom trabalho para vocês.